Olá, hoje nós vamos conversar sobre o campo do empreendedorismo. Esse conteúdo é muito importante para a gente entender a temática do empreendedorismo e, ao mesmo tempo, para a gente localizar no espaço longitudinal e temporal do que vem sendo discutido, apresentado e desenvolvido no campo do empreendedorismo. A nossa temática da nossa disciplina é associada a esse campo do empreendedorismo. Então, o objetivo dessa aula é uma aula introdutória, onde nós iremos apresentar de uma maneira mais geral os principais conceitos. Olha, pessoal, eu gosto muito de começar as nossas discussões apresentando os caminhos que nós iremos percorrer ao longo da mesma. Então, primeiro nós vamos estabelecer alguns objetivos de aprendizagem, depois nós vamos fazer algumas reflexões iniciais, vou apresentar para vocês todo o conteúdo dessa aula e depois vou propor para vocês uma atividade para fixarmos o conteúdo. Primeiro objetivo, nós vamos definir o que é o empreendedorismo e suas finalidades. A gente vai ver que nós temos diferentes conceitos, que nós temos diferentes maneiras de entender e de compreender o empreendedorismo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje. Na sequência, vou apresentar para vocês esse campo, como que ele tem sido construído, quais são as principais perspectivas, tanto teóricas quanto metodológicas. Depois nós vamos diferenciar os focos de análise, né? Nós vamos ver que, inicialmente, os estudos do empreendedorismo tinham muito foco o sujeito, ou seja, um indivíduo empreendedor. Depois evolui-se para a questão da ação, ou seja, não é um indivíduo, ele perpassa pelo indivíduo, mas o indivíduo não é o centro. Existe uma ação, um contexto, uma oportunidade que vai sendo gerada. E aí, dentro desse conceito de ação, a gente percebe que nem todo ser é empreendedor, mas ele, em algum momento, ele pode desempenhar ações, desempenhar tarefas, desenvolver melhorias que o caracterize como um sujeito empreendedor. Nós vamos apresentar também os diferentes tipos de empreendedorismo, isso vai vir à tona na hora que estivermos falando do campo, mas vamos reforçar aqui na hora que a gente fala dos tipos, a gente vai ver que é possível estudar o empreendedorismo nos mais diversos setores, das mais diversas formas. Para já partindo ao rumo de finalização da nossa aula, nós vamos apresentar as principais abordagens, né? As duas grandes abordagens é a econômica e a comportamental, mas nós vamos falar também sobre a perspectiva processual e vamos finalizar a nossa aula apresentando as perspectivas do campo do empreendedorismo. Vamos para o nosso próximo slide, que é o que a gente chama de tempestade de ideias. Então, isso em sala de aula é bastante interessante porque gera um momento bastante provocativo e um momento da gente alinhar o conhecimento existente por cada um dos nossos estudantes. Então, como aqui nós estamos dando esta aula para uma disciplina de mestrado, é importante a gente compartilhar isso. É por meio da tempestade de ideias que a gente consegue conectar com os nossos alunos e alunas. E através dessas provocações, a gente vai entendendo o que cada um desses alunos e alunas entendem sobre o conteúdo que será ministrado na aula vigente. Então, o que vocês entendem por empreendedorismo? É a primeira pergunta. Depois, qual é o foco para analisar o empreendedorismo? Qual é a finalidade do estudo do empreendedorismo? E os tipos, quais são eles? Quais são as abordagens para a gente entender e compreender o campo do empreendedorismo? Como é o campo do empreendedorismo no momento atual? Como ele vem sendo desenvolvido ao longo dos anos? E o que a gente enxerga em termos de perspectiva? O que ainda precisa ser desenvolvido? O que ainda precisa ser moldado? O que ainda precisa ser melhorado no que se refere ao campo do empreendedorismo? E para finalizar, o que vocês vislumbram ou compreendem como esse campo? Então vamos lá, vamos retomar cada uma dessas perguntas. O empreendedorismo está relacionado à inovação, está relacionado a melhorias,
Essas melhorias significam que as inovações elas não precisam ser disruptivas ou elas precisam ser efetivamente radicais, mas elas precisam transformar o contexto, transformar a realidade, transformar os processos, transformar os meios pelos quais os serviços ou os produtos são produzidos e gerados na sociedade. Então, isso que nós vamos entender como o empreendedorismo. Qual que é o foco, né, que a gente tem para analisar o empreendedorismo? Então, como eu já adiantei para vocês, a gente pode analisar pela questão do indivíduo, ou seja, as transformações que esse indivíduo faz na sociedade, no contexto em que ele está inserido. A gente pode analisar o empreendedorismo a partir do processo empreendedor, como que surge, como é que cria, como é que transforma e como é que gera resultados. A gente pode analisar o empreendedorismo com foco na ação, né, que não é um indivíduo único que está ali, mas um conjunto de indivíduos, um conjunto de instituições que estão trabalhando de maneira conectada a fim de gerar alguma transformação na sociedade. Um outro foco para a gente analisar também o empreendedorismo é o conceito de oportunidade. Se essa oportunidade está dada no ambiente, se ela foi criada e prospectada pelo empreendedor. Então, são essas possibilidades que nós temos de analisar o conceito do empreendedorismo. Qual que é a finalidade do empreendedorismo? Né? Na hora que a gente remete a palavra empreendedorismo, junto a ela vem a ideia de abertura de novos negócios, a criação de novas empresas, né? E aqui a finalidade do empreendedorismo, nem sempre o foco é gerar um lucro, né? A gente vai ver aqui depois, na hora que a gente for responder os tipos de empreendedorismo. Nós temos a questão do empreendedorismo social, nós temos a questão do empreendedorismo corporativo, nós temos a questão do intraempreendedorismo, do empreendedorismo público. Então, a finalidade do empreendedorismo ela vai para além de criar o próprio negócio, para além de criar a própria empresa, mas para gerar valor à sociedade, para gerar valor ao cidadão, para gerar valor ao usuário que utiliza esse serviço. Aí nós já passamos por essa questão dos tipos, né? Vale dizer que você tem empreendedorismo feminino, você tem empreendedorismo de cidade, né? E vários outros tipos. Quais são as abordagens para a gente entender esse campo do empreendedorismo? Então, como eu já disse para vocês, as duas principais abordagens são a comportamental, onde está focado nas características e no perfil empreendedor. Ela é baseada no autor que se chama McClelland, de uma maneira central, ela está baseada nesse autor. Nós temos também a abordagem econômica, que sustenta a transformação da sociedade por meio da geração de novos negócios. Então, aqui a gente tem essa pegada mesmo de criação de novos negócios. Quem é o autor precursor dessa vertente, dessa abordagem é o Schumpeter, ele é um dos principais autores. E a gente tem uma noção de abordagem processual e organizacional, que elas surgem com os trabalhos do Chene e do Venkataraman. Como que é o campo de estudo do empreendedorismo? O campo de estudo do empreendedorismo ele é multifacetado, ele é influenciado por diversos campos, pela sociologia, pela economia, pela administração, e também a gente já percebe estudos sendo desenvolvidos na área de medicina, na área de engenharia, né? E aí, como é que é? A gente tem um campo que ainda precisa de um amadurecimento teórico, a gente tem um campo que a gente precisa de amadurecimento metodológico, né? A gente tem um campo que precisa de desenvolver uma teoria que suporte o entendimento desse campo. E aí, dentro desse contexto de campo, a gente já consegue identificar essas perspectivas, né? É necessário evoluir, é necessário criar novas propostas teóricas, novas propostas metodológicas para a gente entender esse fenômeno do empreendedorismo. De uma maneira geral, essa é a síntese, né? Esse é o panorama do que a gente entende, do que a gente vislumbra pelo campo. Eu sugiro fortemente que vocês façam leitura do texto do Shepard e do texto que eu e André publicamos no Enampad. O texto que trata de Weber é bastante interessante também, ele ajuda a entender essas diferenças entre as abordagens. Mas esses dois primeiros textos que eu estou comentando com vocês, eles dão uma noção de como é o campo e o que esse campo carece, em que esse campo precisa evoluir
e crescer a fim de gerar uma maior sedimentação do mesmo. Enfim, né, o que é o empreendedorismo? Então, como eu já disse para vocês em algum momento, né, não há uma definição consensual do que seja empreendedorismo, o que faz com que o campo seja disperso e dificulte a criação de um quadro conceitual. Isso é apontado por diversos autores. Né? Nós estamos agora iniciando efetivamente o estudo do empreendedorismo, mas acredito que já nesses poucos textos que vocês leram, vocês já devem ter observado esse tipo de assertivo. Um outro conceito que está atrelado ao empreendedorismo é que ele gera inovação, criatividade, estabelecimento de novas organizações ou atividades, ou algum tipo de novidade. É um mecanismo por meio da qual as falhas e a ineficiência de mercado são descobertas e atenuadas, proporcionando crescimento econômico e as inovações sociais. A finalidade do empreendedorismo. Discutir a finalidade é algo também bastante interessante, como eu disse para vocês. Então, uma finalidade central e que já perpetua por muito e muito tempo essa noção de empreendedorismo é a geração de riquezas, né, por meio da criação de empregos e rendas. Isso está associado de maneira direta à criação de novos negócios, né? Mas a gente tem algumas finalidades para além da criação de novos negócios, que são os benefícios gerados à sociedade e ao meio ambiente, né? Como a gente vai ver, a gente tem empreendedorismo social, a gente tem empreendedorismo sustentável, a gente tem o empreendedorismo público, e aí isso daí permite gerar valor à sociedade e ao meio ambiente. E por último, né, não menos importante, no meu ponto de vista, até um dos mais importantes, o empreendedorismo tem como finalidade a criação de valor social. Agora, gente, nós vamos conversar um pouco, né, sobre o campo do empreendedorismo. Que campo é esse? O que é feito? O que é estudado? O que é difundido, né, nesse campo do empreendedorismo? Então, o empreendedorismo ele tem um foco atemporal, né? Ou seja, ele é reconhecido como importante tanto para a economia como para a sociedade. A gente já estuda, a gente já vê aspectos relacionados com o empreendedorismo há muito tempo. Ele é um campo legítimo, né, que possibilita enfrentar desafios como superar a pobreza, enfrentar as questões sociais, né? Ele é sucesso nas pesquisas, né? Pois eles geram as possibilidades de armadilhas para o campo, né? Então, o que é isso, né? Que sucesso é esse? Porque, ao mesmo tempo que empreender é gerar benefícios, é gerar melhorias, é gerar novas oportunidades, nós precisamos pensar dessa mesma forma quando a gente olha o empreendedorismo a partir das pesquisas, né? Então, seria a gente trabalhar com o desenvolvimento de pesquisas transformacionais e não pesquisas apenas incrementais. Então, aí fica um desafio, fica aí uma perspectiva de campo, do que a gente pode desenvolver e do que a gente pode prospectar para esse campo do empreendedorismo. Quais são os avanços, né? Quais são as perspectivas aí de futuro no que diz respeito ao empreendedorismo? Os pesquisadores eles precisam ser empreendedores. E o que significa pesquisadores empreendedores? Eles precisam empreender em teorias, precisam empreender em novas metodologias, né? Por exemplo, o foco de pesquisa na hora que se trabalha com a noção de ação empreendedora é um olhar novo, é um foco novo, né? E aí trabalhar com esse conceito significa empreender, significa avançar no que diz respeito ao entendimento para esse campo. O foco de análise, né, como nós já apresentamos para vocês no início da nossa aula, né? Então, inicialmente, os estudos do empreendedorismo focavam no sujeito, né? Onde o tema central estava relacionado à noção de natureza do sujeito empreendedor.
Depois houve uma evolução e esse foco foi para a oportunidade, né? Essa oportunidade, ela foi descoberta, ela foi criada, né? Na hora que a gente fala de descoberta e oportunidade criada, é como se o próprio empreendedor estivesse desenvolvendo mecanismos para criar uma oportunidade. O foco no processo não é em quem executa, mas como é feito, né? Esse tipo de estudo ainda é pouco desenvolvido, apesar de ser já identificado na literatura de empreendedorismo, ainda há carências de estudos que focam no processo empreendedor. O foco na ação, né, que está ligado a uma perspectiva mais sociológica, né, como eu já disse para vocês, foca na interação entre o indivíduo e a oportunidade, como uma alternativa teórica. E esse indivíduo pode ser indivíduos que têm vidas ou inanimados, por exemplo, uma lei, um decreto, né? A criação disso pode prospectar a inovação, a melhoria ou a ação empreendedora. O foco no contexto, né, também é um outro foco de análise, que favorece ou limita a oportunidade. A oportunidade é aquela que é vista como social, a oportunidade que é vista como econômica, ou a oportunidade que é vista como institucional. Os tipos de empreendedorismo, né? Então, os tipos de empreendedorismo, já trabalhamos com vários deles, né? Mas a gente tem aqui o empreendedorismo social, o intraempreendedorismo, o empreendedorismo por necessidade, né? O empreendedorismo corporativo, de cidades, o ambiental e o sustentável e o público. Então, cada um desses tipos, né, eles têm como foco transformar, e eles têm como finalidade gerar um valor para a sociedade e para o contexto no qual eles estão inseridos. Mas a gente tem aqui diferentes olhares, né, sobre essa teoria mais ampla, maior, que é o que nós chamamos e conhecemos como empreendedorismo. As principais abordagens. Então, a primeira abordagem, né, eu coloquei aqui a primeira como a comportamental, mas ao organizar a apresentação, eu faço uma pequena inversão e eu trabalho primeiro com a abordagem econômica, né, e depois eu apresento a abordagem comportamental. Então, a abordagem econômica, ela coloca o empreendedorismo como resultado do desenvolvimento econômico. Aí o empreendedor, ele explora a inovação, né? Ele destrói a ordem vigente, né? O que é essa ordem vigente? É aquilo que está institucionalizado, aquilo que está dado. Então, ele quebra aquele padrão e acrescenta e gera um novo movimento, né? Introduz algo fora daquilo que já está institucionalizado, fora daquilo que está padronizado. Aí, aqui dentro dessa perspectiva de abordagem econômica, é o que a gente entende por destruição criativa. A gente precisa destruir para criar, para prospectar um novo processo. A unidade de análise nessa abordagem é o indivíduo. E a outra abordagem é a econômica, não, é a comportamental ou psicológica, onde o autor central é McClelland, né? O foco dela é comprovar que a necessidade de realização ela é responsável pelo desenvolvimento econômico. Então, o indivíduo ele empreende porque ele tem necessidade de se autorrealizar. E aí isso gera nele uma necessidade de promover e de desenvolver a economia. Dentro dessa abordagem, um foco muito grande nas características do empreendedor. Ele assume risco, ele é audacioso, ele é ousado, ele é criativo, né? E a unidade de análise permanece nas características do indivíduo. A próxima abordagem é a abordagem processual, né? O foco dela é apresentar a complexidade do fenômeno, não apenas uma, mas um tipo de pessoa. As características do sujeito não são uma parcela do processo empreendedor, não é o fim. Ela auxilia nessas etapas que envolve todo o processo empreendedor. Ela está baseada no processo de análise de múltiplas perspectivas, onde tem uma dinâmica temporal do processo e os contextos socioespaciais em que o empreendedor está inserido.
A abordagem processual envolve a noção de descoberta, a noção de avaliação e exploração de oportunidades. E os indivíduos, eles são responsáveis por esse processo de criar e inovar, isso de uma maneira cíclica e de uma maneira contínua. Eu trouxe também esse próximo slide, não esse, né, compreendendo o empreendedorismo, que é esse fluxo aqui. Deixa eu ver onde eu vou me posicionar para ficar melhor. Esse fluxo, ele mostra para a gente como que acontece o processo empreendedor, como que a gente compreende. Então, isso daí é fruto de um trabalho feito no grupo de pesquisa que eu coordeno, né, que está relacionado às ações empreendedoras no setor público, né, com foco na educação e com foco central no empreendedorismo. Né? Então, a gente coloca aqui o processo empreendedor, né, o contexto do empreendedorismo, acontece por meio da identificação de uma oportunidade. E ela pode ser percebida ou criada, ela pode ser identificada por uma, duas ou três ou mais pessoas, né? Essas pessoas são consideradas como atores empreendedores, que são imbuídos, né, de traços comportamentais que estão colocalizados em um espaço onde viveram ao longo dos anos, ao longo da sua trajetória, uma história de vida que é influenciada por hábitos, né? Ou seja, o que a gente chama aqui de orientação de vida. E essas orientações, elas vão, e esses traços e essa história vai influenciar no processo de identificação e de descoberta dessas oportunidades. E aí, logo depois que você identifica, mapeia essa oportunidade, né, ocorre o processo empreendedor. E dentro desse processo empreendedor, há o que a gente conhece por ações empreendedoras, né, que é influenciado por múltiplas atividades, múltiplos atores humanos e não humanos, né, e que vão impactar nesse processo empreendedor. E ao final dessa ação, é gerado um resultado que pode ser social, que pode ser econômico, que pode ser positivo, que pode ser negativo. E após a realização ou identificação desses resultados, ele pode ser implementado, institucionalizado, ele pode ser retroalimentado, ou seja, da forma como ele foi finalizado não é suficiente, precisa de ser feito algum tipo de adequação e ser feita uma nova proposição. O resultado pode gerar um fracasso, algo que não seja vantajoso, que não seja capaz de gerar contribuição ou valor para a sociedade. Então, isso seria o movimento, né, de como a gente entende o processo empreendedor. Então, aqui seria interessante, numa aula presencial, a gente tentar conversar com os alunos, né, como que eles conseguem identificar, como é que eles conseguem perceber esse ciclo, né, no contexto em que eles estão inseridos, no contexto de empreendedorismo que eles estão inseridos. Então, fica uma dica, uma provocação para vocês, né, pensarem, né, como vocês conseguem incluir as histórias, os contextos empreendedores que vocês já tiveram inseridos a partir dessa imagem, a partir dessa proposta. E agora, já partindo para o fim da nossa aula introdutória, eu gostaria de apresentar para vocês, né, esse campo, né, apresentando as possibilidades no que diz respeito às perspectivas de dar dinamicidade e de dar vitalidade ao campo do empreendedorismo. Então, o texto do Shepard, ele apresenta para nós 4 perspectivas, né? Uma perspectiva que é interativa, né, que está focada na oportunidade empreendedora, onde a cognição está vinculada à oportunidade, onde os atributos dos indivíduos
ou os processos cognitivos, eles são fundamentais para identificar a oportunidade potencial. O segundo pilar, o empreendedorismo é baseado em atividades, ou seja, a compreensão dos resultados antecessores da ação empreendedora, mais atividades subjacentes às atividades empreendedoras são fundamentais para compreender esse campo do empreendedorismo. Existe um foco no ato de explorar uma oportunidade, né, menor no ato de explorar uma oportunidade do que compreender as atividades envolvidas com o surgimento da ação. E aqui a gente traz o que a gente chama de entender os microalicerces da ação empreendedora. O que são esses microalicerces? São as pequenas partes que compõem a ação empreendedora e que podem gerar, que podem prospectar melhorias dentro desse campo. O terceiro pilar, o empreendedorismo é cognitivamente intenso. Né? O que é essa noção de intenso? É a compreensão da cognição, né, do processo de aprendizado para a execução das tarefas centrais do processo empreendedor. Então, é o momento de identificar e avaliar as oportunidades potenciais. É fundamental perceber o papel das emoções positivas e negativas, né, aspectos que geram êxito e aspectos que estagnam, que geram dúvidas, que impedem o desenvolvimento e o fluxo da ação. Aí, por isso, é muito importante explorar a relação entre aprender e emoção, né, o que gera em cada um desses contextos. E, por último, o quarto pilar é explorar os resultados da ação empreendedora e do empreendedorismo social e do desenvolvimento, né, a fim de ampliar a organização da compaixão e motivações para o pró-social. Então, aqui é uma tendência muito forte do campo do empreendedorismo. É interessante a gente entender o empreendedorismo como algo que pode solucionar, algo que pode prospectar mudanças, né, no que se refere ao empreendedorismo social e às questões vinculadas às melhorias para a sociedade. Um outro ponto também explorado aqui nesse último pilar, né, é que o sofrimento é aliviado quando os indivíduos vão além das rotinas e criam novas possibilidades. Então, é a partir do caos encontrar possibilidades de transformação e possibilidades de melhorias. O empreendedorismo poderia ser um aliado a essa mudança. E para finalizarmos a parte conceitual, né, por que o futuro do campo do empreendedorismo é baseado nesses 4 argumentos apresentados por Shepard. Né? Eles são baseados nesses argumentos a fim de superar os obstáculos atuais e futuros da pesquisa existente. Eles têm como foco aprofundar a fundamentação teórica e o alicerce para recombinar e ampliar o campo do empreendedorismo. Ele vem como precursor para as oportunidades e as ações centrais no que diz respeito ao discurso do empreendedorismo, e as oportunidades potenciais, elas são importantes para ampliar o conhecimento prévio por parte dos indivíduos e por parte das organizações. Para a gente finalizar, né, a nossa videoaula de hoje, é interessante a gente recapitular que nós definimos o que é empreendedorismo, fizemos uma apresentação breve do que é esse campo, diferenciamos as diversas formas de analisar, de focar o campo de estudo do empreendedorismo, apresentamos os diferentes tipos de empreendedorismos e as principais abordagens teóricas e fechamos com a apresentação das principais perspectivas de estudo do campo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, utilizem o fórum de dúvidas para saná-las. Até a próxima.